The Walking Dead Dead City, a primeira continuação de The Walking Dead, o primeiro spin-off depois que terminou a série principal. Vale a pena assistir? É uma série boa? Quais episódios são mais fracos e quais episódios são melhores? O formato novo de 6 episódios para esses spin-offs está funcionando? E como que essa série influencia no universo de The Walking Dead? Pois é, nesse vídeo eu decidi trazer uma análise completa da primeira temporada da série de Negan e Maggie. Se você quer saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead Dead City, a série de Negan e Maggie, porque sim, há algumas semanas terminamos a primeira temporada da série, analisando episódio por episódio, mas agora eu decidi trazer a análise completa. Mas claro que ficou aviso, a próxima grande série do universo é a série do Daryl, que já tá chegando, então eu recomendo demais que você se inscreva no canal, que eu vou cobrir tudo. E claro, bora chegar na meta de 400 mil inscritos, que lá vamos ter o primeiro sorteio de uma camiseta autografada por um ator de The Walking Dead aqui no canal. E é o seguinte, né, chegamos no grande momento, o momento em que o primeiro dos 3 spin-offs aí de The Walking Dead já passou. Dos spin-offs, o que a galera tava botando menos expectativa, a maioria dos fãs, as expectativas não eram muito boas, é a junção mais diferente de todas, colocar Negan e Maggie numa série. Todas as expectativas de fato era para que fosse algo totalmente ruim, mas também, a partir do trailer, esse que tá aparecendo aí na tela, a gente tinha algumas outras expectativas muito além que não foram concluídas. E aí, o que acontece? A série surpreende de um lado e do outro quebra algumas expectativas maiores que tinham. Pois é, no geral, na minha avaliação, posso dizer que temos uma série que não tem nenhum episódio que dá pra dizer ruim, um episódio horroroso, que não presta, não funciona pra nada. Igual já tivemos diversos episódios assim da Walking Dead, um grande exemplo aí, 10ª temporada, episódio 21. Quem lembra, lembra, quem não lembra, continua aqui. Pois é, em Dead City, óbvio que tem episódios mais fracos do que outros episódios mais fortes, mas no geral, nenhum episódio é inútil ou totalmente ruim, porque todos os episódios têm um acontecimento relevante, pelo menos. Um grande destaque marcante. Episódio 1 marcado pelo visual e apresentação incríveis. Episódio 2 é marcado por Negan matando de forma assustadora, o Negan do passado voltando. Episódio 3, mais Negan muito louco e revelações do passado do próprio Negan, da família dele. Episódio 4, flashback do passado com o aparecimento do Simon. Episódio 5, o grande plot twist revelando o verdadeiro plano da Maggie. E episódio 6, conclusão da missão com brecha pra temporada 2. Você consegue ver que por mais que tenha algum episódio fraco ali ou outro, todo episódio tem um elemento chamativo. Isso é uma prova de que esse formato de 6 episódios agora das séries parece funcionar, além do ponto também de que a história não enrola. Mas aí vamos pra avaliação profunda com nota, inclusive, episódio por episódio. Primeiramente, episódio 1, a abertura, a primeira impressão da série, a primeira impressão é que fica. Pois é, uma apresentação que motiva as pessoas a continuarem na série, gera curiosidade de você seguir pros episódios, que é o principal ponto de um primeiro episódio de série. A grande motivação que parecia absurda de uma série juntar Negan e Maggie, muito bem explicada, o porquê deles estarem juntos. A missão de resgatar o Hershel, que deixa a Maggie com a única opção de ir atrás do Negan, porque o cara que pegou o Hershel, o Negan conhece, e deixa o próprio Negan também sem opções, vai ter que ajudar a Maggie, porque ele tá sendo caçado e a Maggie ameaça de entregar ele. Fora uma apresentação muito grande dos vilões secundários que ampliam a motivação do Negan de querer fugir deles e aceitar o projeto da Maggie. Óbvio que o nível durante a série desses caras caem, mas a primeira impressão sobre o que eles querem fazer com o Negan, a punição que eles querem dar, nos mostra que a única opção do Negan é seguir a Maggie mesmo. E assim, o primeiro episódio que não mostra só as motivações do problema, não é só apresentativo, olha como eles estão, não, já desenvolve a história, já avança, com cenários incríveis. Tudo isso me levando a dar uma nota 9 pra esse primeiro episódio, muito bom. E aí a gente segue, episódio 2, um episódio que primeiramente introduz o croata mais ainda com suas capacidades e a maldade do seu grupo, sendo que ele nem aparece tanto aqui, só ali no final bem rápido. E como que eles fazem isso? Introduzindo o grupo dele, introduzindo os capangas e a capacidade deles de serem frios, de matarem pessoas sem dó, por exemplo, com a morte dessa mulher. Só que ao mesmo tempo é um episódio que gera uma empolgação sinistra, porque por outro lado mantém o Negan como uma pessoa completamente preparada para enfrentar esse croata. Dando aquele recado, reduzimos um pouquinho do nível de maldade em The Walking Dead, o Negan mudou totalmente? Não, tá aqui o recado, o Negan pode fazer qualquer coisa se for necessário. Literalmente essa cena do Negan matando esse cara, essas frases que ele fala, por mais que esse não seja o melhor episódio da série, pra mim, a cena em si é a melhor cena de toda a série. Não tem nenhuma cena na série melhor do que essa do Negan matando ali. É sinistro, sensacional. Mas assim, como a gente tá analisando o episódio num apanhado geral, a gente tem um episódio aí num roteiro básico, apresentativo também, apresentando mais ambientes, tem a nova comunidade da Maggie mostrando como é que ela é. Mas assim,
assim, tirando a parte do Negan, não tem nada de espetacular no roteiro, e até mesmo é um dos episódios mais curtos do universo de The Walking Dead, episódio só 38 minutos. Claramente ainda assim temos elementos de direção e atuação sensacionais, por exemplo, o próprio Croata aí, que não é, nem chega perto de ser o melhor vilão do universo de The Walking Dead, mas ele tira um pouco da nossa preocupação de ser mais um líder dos Reapers lá da 11ª temporada de The Walking Dead, que não serviu pra nada. Esse vilão, na minha opinião, na última temporada de The Walking Dead já seria algo muito melhor. E assim, claro, né, valendo destacar aquele ponto que eu bati em todas as análises. Em todos os episódios a gente tem um elemento ou outro criativo de roteiro pra resolver as situações. O roteiro ainda é básico, mas eles sempre abusam na criatividade, né? Subindo escadas, zumbis caindo de um lugar, desafios. Ah, tirolesa, tem que passar pela tirolesa entre os prédios. Ah, a nova arma arpão que atira, portátil e tal. É sempre muita criatividade. E sim, um episódio que avança aos poucos em direção ao Croata. Continua avançando na história, apesar de ser curto, como eu falei. Tudo isso me levando a dar uma nota 8.5 para esse episódio 2, que apesar de ter a melhor cena, ainda é inferior ao episódio 1. E aí seguimos. Episódio 3. Sim, um episódio que finalmente dá um espaço físico pro vilão atuar, mais tempo de tela pro próprio vilão aparecer e mostrar suas artimanhas, trazendo pra gente uma ideia da sua base, sua forma de viver com muita originalidade, muita criatividade também no roteiro. Trazendo a ideia de que não é só mais um vilão comum e igual do universo de The Walking Dead, com esses aspectos, né? Usando o material dos zumbis como droga, como entorpecente, mas o principal usando os próprios zumbis para entretenimento e também para poder gerar energia, que é o que mantém a solução desse cara que trabalhava com energias alternativas no passado. Um ponto muito bom mesmo da parte do vilão, fora a questão do Negan trazendo suas revelações finalmente, trazendo o anexo que a gente precisava no último episódio de The Walking Dead também. Uma das perguntas que ficaram em aberto sobre a esposa dele, sobre o filho, né, que ela tava grávida na época, a gente descobrindo agora que ela ainda tá viva, que o filho do Negan nasceu, deve estar aí com 6, 7 anos por conta do tempo que passou nessa série, só que ele teve que enviar eles pra um lugar seguro, colocar num trem e não sabe quando vai ver mais, mas o episódio em si é o principal da temporada que começa a gerar uma esperança pra segunda, gerar uma ideia de que o Negan vai atrás mesmo. Ali no próprio episódio ele fala que tem essa esperança. Alguns errinhos ali e outros errinhos aqui, mas no geral é um episódio muito bom e aqui eu já considero melhor do que o 1 e o 2. Negan continua mostrando o seu lado mal, de que vai matar se precisar, mata o Luther lá e tudo mais. Tudo isso leva pra mim a considerar a nota 9.2. Eu mantenho a mesma nota que eu dei na época da análise também. Sim, uma nota mais alta, mas aí a gente segue. Episódio 4. Sim, o episódio que traz ali os flashbacks, contextualizações do passado, que inclusive servem de complemento pra The Walking Dead em si, a época dos Salvadores. Um episódio que além de ser rico em ação no seu corpo principal, no presente, finalmente explica a história do vilão por imagens, né? Como que era ele na época que ele serviu o Negan dos Salvadores. Um momento temporal que o grupo do Negan ainda não sabia da existência do grupo do Rick. E pro universo de The Walking Dead sempre é muito favorável trazer histórias novas que explicam coisas do passado ali da série. Dá pra entender mais coisas. E esse episódio tem uma função muito importante pro universo. Fora a atração de ver o Simon de volta, que era um personagem muito louco, capanga do Negan. A forma como desenvolveram, fizeram tudo isso, tingiram o cabelo dos atores, mudaram o visual, que eles estão mais velhos, mas pra representar eles na época. Um episódio que prova que o próprio Jeffrey Dean Morgan consegue ser o Negan clássico ainda até hoje, sem tirar nem colocar, do mesmo jeito. Mas assim, por outro lado, é um episódio que gera um monte de expectativa, começa muito bem, vai mostrando um monte de coisa louca, você vai ficando vidrado, tendo muita expectativa pro final dele, e o final cai o nível. Desde a expectativa da gente ver a cena do que o Negan fez com o Croata, né, o que ele fez com a orelha e tal, que parecia que ia ter na série, e no final do episódio simplesmente não teve mais flashback, indo até mesmo pro ponto da expectativa gerada em relação à invasão deles na base do Croata, de que algo grande, algum evento ia acontecer. Eles invadem e tal, mas nada acontece. Tipo, a história principal, a busca pelo Herschel anda, mas anda ali lentamente, eles estão em círculos, não chegaram no Herschel ainda, vai sumindo o personagem, gerando mistério. Até aí, ok, mas a expectativa que eles criam no início e no final não corresponde muito, é o que me desanimou um pouco e fez eu descer um pouco a nota. Por isso, a minha nota para esse episódio 4 se mantém da época também, nota 8. Isso aí, seguimos. Episódio 5, o famoso episódio da abordagem do zumbi de 4 cabeças, do negócio muito louco, que a expectativa grande desse episódio era pra isso. Mas aí vem, a parte do esgoto é até que interessante, mas cheia de incoerências, muita coisa que dá agonia, né? Como a previsibilidade dos zumbis atacarem ali, coordenados, como se eles tivessem planejado, e vários outros pontos que tornam o início e meio de episódio bem fracos, assim, que é de desanimar de assistir, mas que você assiste com a expectativa de ver o zumbizão
conclusão que vai ter o boss da série. Que assim, não dá pra negar que é visualmente bem feito, é sensacional, as cenas e tal são muito bem feitas mesmo, mas é tudo muito curto, que torna mal aproveitado. Meg mata o zumbi com uma facilidade maior do que vários outros zumbis menores do que esse. O desenvolvimento dessa luta e tudo mais poderia ter sido maior e eles fazem um negócio super rápido. Mas aí, pelo menos pro episódio não ser um desastre, a gente tem a grande surpresa inesperada, o grande plot twist da série, a grande virada que muita gente não imaginava. Que Meg, na verdade, estava enganando o Negan esse tempo todo. Que, na verdade, o croata não capturou o filho dela pra poder pegar mais grãos como garantia e tal. Na verdade, o cara pegou o filho dela pra que ela entregasse o Negan pra ele, porque ele quer o Negan. E ela tá mentindo a história pro Negan, porque é a única forma de levar ele até próximo do croata e conseguir o filho de volta. Isso dá um frescor num episódio que tá andando de forma muito fraca, sabe? Dá uma salvada. Diferente do episódio 4, que tem uma construção totalmente boa e o final mais fraco, esse é um episódio com a construção bem ruim e o final bom. Só que mesmo com isso, eu considero o mais inferior da série. Por isso, a minha nota pra esse episódio 5 é 7.5. Mas aí a gente tem que falar do episódio final. Episódio 6, fechamento de temporada. Batalha final entre os dois. A conclusão da missão principal que foi estabelecida aqui. Ponto extremamente positivo. A missão principal se conclui. A história da primeira temporada é concluída aqui. Em momento nenhum foi proposto que a história de Negan e Meg seria concluída nessa primeira temporada. Não. A proposta era a missão do Hershel e conseguem fazer isso, dedicando toda a segunda metade do episódio pros ganchos da próxima temporada, dando a certeza pra gente que a série vai continuar, de que tem algo muito maior por trás. Ali do lado do Negan, se na série inteira construíram ele com várias características parecidas com o passado, no final ele recebe uma proposta de trabalho pra ele ser o Negan do passado. Ele voltar a liderar um grupo finalmente depois de anos, gerando aquela expectativa da gente voltar a ver ele assim. E do lado da Meg, ela consegue o que queria com um gosto amargo. O filho com uma parte mínima do corpo faltando um dedo do pé, mas com a grande ameaça de que podem voltar pra pegar mais ele, e um filho também problemático. Adolescente, revoltado, que quebra totalmente a expectativa dela de reencontro feliz. O menino simplesmente falando pra ela que preferia estar lá junto com o croata lá, com a dama, do que com ela. No geral, um final que só decepcionou quem tinha expectativas muito além do que a série se propôs. Expectativas de concluir a história de Negan e Meg, por exemplo, que era a maioria, sendo que hora nenhuma trouxeram isso. Na minha opinião, não é um final de temporada perfeito, mas ainda assim é muito bom pra ótimo. Minha nota pra esse episódio se mantém 9. Sim, com tudo isso em mente e explicado, a minha conclusão da nota final vem a partir de uma média das notas, que no geral dá 8.5 em média. É, uma nota até que boa pra série, que era menos aguardada das três, né, que estão vindo. A segunda temporada da série, de forma alguma, ultrapassa o nível meu de empolgação da série do Daryl ou do Rick. Ainda fica a menos que eu tô empolgado, mas ainda assim é o melhor, esmagadoramente melhor dos spin-offs de The Walking Dead. Muito melhor do que as 8 temporadas de Fear até agora. Estão de parabéns. Essa é minha análise. Eu quero que você coloque a sua nos comentários. O que você achou? Qual que é a sua nota que você dá pra temporada? E fica ligado pra você não perder nenhuma novidade. Não deixa de se inscrever, deixa esse like, ajuda muito na divulgação. No mais é isso aí. Um abraço. Fui!